perguntar. Acabou. Acabou mesmo. Pedir mais. Essa parte já... A paz do Senhor para todos. Todos estão felizes? Vamos nos colocar em pé. Vamos falar com Deus, recebê-lo e disponibilizar a nossa vida para que Ele possa fazer aquilo que Ele planejou para essa noite, que a imperfeição e a limitação humana não sejam impedimentos para a manifestação da glória de Deus nesta noite. Amém? Vamos orar, falemos com Deus. Maravilhoso e eterno Deus, eis-nos aqui, Senhor. Voltamos a este lugar, crendo, Senhor, que aqui podemos ter uma intimidade maior contigo. Podemos ter, Senhor, uma relação mais estreita. Recebe nosso abraço, Senhor. Recebe nosso beijo nessa noite. Que sejamos abraçados por Ti, sejamos alcançados pela Tua graça, que o Teu cetro de amor, o Teu cetro de majestade se estenda sobre a nossa vida, sobre a vida de cada pessoa que aqui se encontra e que ainda entrará por essas portas, ó Deus. Em nome de Jesus, recebe a nossa vida no Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Estou trocando a tristeza, estou trocando a vergonha. Deus deixo para trás pelo gozo do Pai. Estou trocando a doença, estou trocando a dor. Deus deixo para trás pelo gozo do Pai. Eu digo sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor. Amém. Afligido e perseguido, porém nunca destruído. Ferido, mas não acabado. A maldição não tem poder, por sua bênção vai além. Seu gozo minha força é. O choro pode uma noite durar, mas o gozo vem pela manhã. Estou tocando a tristeza, estou tocando a vergonha. Eu as deixo para trás pelo gozo do Pai. Estou tocando a doença, estou tocando a dor. Eu as deixo para trás pelo gozo do Pai. Eu digo sim, sim, sim.
sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor. Sim, 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 Senhor. Amém. Sim, Senhor, amém. Sim, Senhor, amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 13. Leremos do 1º ao 11º versículo. Jeremias 13, do versículo 1 ao 11. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e coloque-o na cintura, mas não coloque na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o coloquei na cintura. Então a palavra de Deus me veio pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que tens na cintura, levanta-te e vai até o Eufrates e esconde-o lá na fenda da rocha. Fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. No final de muitos dias, o Senhor me disse: levanta-te e vai ao Eufrates e toma o cinto de lá, que te ordenei escondê-lo lá. Eu fui ao Eufrates, procurei e peguei o cinto do lugar onde o havia escondido. Eis que o cinto se havia estragado, não servia para nada. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, assim destruirei a soberba de Judá e a grande soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir minhas palavras, que segue a dureza do seu coração e anda após outros deuses para servir e adorar, será como este cinto que para nada presta. Assim como adere o cinto à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para serem meu povo, nome, louvor e glória, mas não ouviram. Vamos nos ajoelhar nesse instante, vamos falar com Deus e pedir que essa palavra seja realmente a diferença da nossa vida nesta noite. Grande e eterno Deus, nos encurvamos diante da Tua soberania. Recebe, Senhor, a nossa vida nesse instante no Teu altar. Acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, e é uma palavra de advertência, é uma palavra que traz a todos os que aqui se encontram um alerta para que não sejamos soberbos, arrogantes, presunçosos, ó Deus, porque isto nos afasta de Ti. Há um coração contrito e aflito, o Senhor não despreza, mas o Senhor detesta os arrogantes. O Senhor não recebe aqueles que são presunçosos. Portanto, meu Deus, trabalha na nossa vida nessa noite para tirar toda arrogância, toda soberba. Afasta de nós nessa noite que os cânticos que ainda entoaremos, que a palavra que vai ser realmente lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, tudo isso possa fazer a diferença e saiamos melhores do que entramos aqui. Liberta o teu povo para ser um povo feliz.
povo adorador, um povo que entende e atende à tua voz, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé e cantar de novo. Justificado eu vou, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Justificado eu vou, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Glória a Deus. Todos podem se assentar. Deus, Ele é maravilhoso. E para que a gente possa entender, Ele usa determinados métodos, Ele fala através de parábolas, metáforas. No caso de Jeremias, a desilusão de Deus quanto a Israel fora levantado a partir de Abraão para ser o povo de Deus, a agência de salvação para o planeta Terra. E aí ele começa a ficar como o Brasil, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Esse que é o grande perigo. Eu conversei com algumas pessoas nesse final de semana, né? Quando a pessoa começa a ficar deitada eternamente em berço esplêndido, quando uma igreja pode ficar nessa situação, quando os fins, aliás, melhor, os meios começam a se
ser vistos como fim. Isso é terrível. Aquilo que era realmente a fórmula de Deus para se revelar às nações, aquilo era um meio, né? Olha, presta bem atenção. O Salmo 67 e verso 1 diz isso de uma maneira muito clara: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Olha o para quê. Isso para quê nos mostra que tudo que se falou anteriormente era um quê? Um meio. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Esse para quê mostra que as bênçãos de Deus era um meio para atingir um determinado fim. Qual era o fim? Para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. Quando a igreja ela começa a se tornar, nas suas reuniões, nas suas celebrações, ela achar que isso é um fim, ela está no caminho errado. Ela começa a ser tomada pela soberba. Israel começou a ser tomado pela soberba. Quer dizer, aquilo que os recursos que Deus dava, os meios que Deus dava, estavam sendo vistos como fins. E agora, o que Deus quer nessa noite? Hoje nós não temos uma análise eclesiológica, não, nós temos uma análise realmente muito pessoal. A questão todos nós na presença de Deus. Então vamos pegar isso. Aquilo era para Israel, agora isso é para mim. Deus tenha misericórdia de mim e me abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre mim. Para quê? Para ficar deitado eternamente em berço esplêndido? Para eu não fazer nada pelo reino? Isso em Isaías, Deus diz: olha, as mãos de vocês estão cheias de sangue. Mas peraí, eu nunca peguei em sangue, mas por que está cheio? Olha só, eu te constituí por atalaia. Se eu disser ao ímpio que se ele permanecer na sua impiedade morrerá, e tu não o avisares, o seu sangue da tua mão o requererei. Esse ímpio morrerá na sua impiedade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então a omissão de Israel sujava as mãos de Israel de sangue. Por que isso? Soberba. Nós somos o melhor povo do mundo, vencedor, né? Afinal de contas, Israel quer dizer vencedor. Nós somos o povo mais bonito da terra, o povo mais saudável da terra, até por causa da própria circuncisão, índice zero de câncer intrauterino. Nós somos o melhor do mundo, as maiores fortunas estão reservadas para nós no mundo, e hoje está acontecendo isso. Até porque a palavra de Deus diz através de Paulo que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Isso se transformou em soberba. Aí Deus fala assim: peraí, vocês não estão entendendo bem. Já falei através de Isaías, agora eu vou falar para vocês de uma outra maneira. Jeremias, compra um cinto. Compra um cinto de linho, coloca sobre sua cintura, só para sentir o valor. Qual é o peso, qual é o valor de um cinto para nós? Principalmente para nós que a calça está um pouco frouxa. Qual a importância do cinto?
naquele tempo tinha espada, naquele tempo tinha alguns outros componentes. Aí a gente vai ver, entender lá, para aquele soldado, né, baseado nas lutas greco-romanas lá, da armadura de Deus. Para que o cinto é a segurança? Então, ele falou, você coloca o cinto, fica um pouco com ele, para você sentir a importância do cinto. Aí, ele falou, agora você vai tirar o cinto e vai levá-lo lá na beira do Eufrates. Não vai molhar. Você vai colocá-lo numa fenda lá. E aí Jeremias pegou a cinta, foi lá, achou uma fenda no meio da pedra e enfiou o cinto. Passados os dias, falou, vai lá, volta. Deus mandou ele. Chegou lá, o cinto estava podre. Aí ele falou assim, assim eu vou fazer cair a soberba, destruirei a soberba de Judá e a grande soberba de Jerusalém. São alguns. Isso no coletivo tem que ser realmente direcionado de uma maneira individual. Olha o problema do mundo. Lá na frente já não é mais com Israel, já é com o mundo, porque Paulo está falando para a igreja que está em Roma. No capítulo 1 da Epístola aos Romanos, Paulo diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Transformaram a glória do Senhor incorruptível na imagem corruptível de animais e répteis. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Então, se nós nos afastarmos de Deus, o risco é muito grande, gente. Deus, Ele entende, querido, as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas Deus abomina a desgraça da soberba, o orgulho, a arrogância. Principalmente na questão relacional, né? Haverá um dia no qual Jesus vai dizer, tudo quanto fizesse a um desses meus pequeninos, a mim o fizesse. Eu não estou falando aqui só da arrogância junto a Deus, porque ninguém é doido de ser arrogante junto a Deus, porque Deus é todo poderoso. Mas não é porque eu não sou arrogante na minha relação com Deus, na minha relação vertical, que eu não sou arrogante. Eu posso sim estar sendo arrogante, estar sendo soberbo na minha relação horizontal, e de maneira imediata isso é recebido como se fosse vertical. Então, queridos, o que o Espírito de Deus quer para nós nessa noite, que nós sejamos gente em termos relacionais, que nós sejamos realmente humanos, né? O mundo está tentando nos transformar em pessoas cheias de automação, inclusive relacional. Cada ser humano é um ser humano, e a cada ser humano eu devo me dirigir de uma maneira. Isso é ser gente, né? O mundo está precisando disso. Coisa que Deus detesta é essa padronização, às vezes. Ele falou, eu padronizo a minha maneira de ser. Peraí, todas as pessoas são iguais? Não, não são. Deus quer que sejamos realmente humanos. Ele nos fez assim. Muita gente, a gente olha, né? É interessante, né? A gente encontra uma pessoa de muitos anos que a gente não encontra. Ela está igualzinho à última vez que nós a encontramos, daquele mesmo jeito, espontânea, sorridente,
não mudou, não alterou nada, mas tem gente que muda. Prosperidade, que na realidade não é prosperidade, a colocou numa situação de diferença. Eu fico assim bastante preocupado mesmo, né? Com essa separação do juízo no momento final. Colocar as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, e dirá às ovelhas: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, desse-me de comer, tive sede, desse-me de beber, estive nu e vestisse-me, estive preso e fosses visitar-me. E nós vamos perguntar para ele: mas Senhor, quando nós fizemos isso? Nós não nos lembramos de termos feito tudo isso. Ele falou: tudo quanto fizesse a um desses meus pequeninos, a mim o fizesse. Deus, essa noite, está fazendo-nos lembrar do nosso relacionamento. Ternos afetos, entranhas de misericórdia, suportando-vos uns aos outros. Isso é realmente algo que mostra que entendemos a mensagem do Senhor. Eu não quero que Deus nos mande repetir essa experiência do cinto de linho, né? E todo mundo sabe, quem conhece a história de Israel sabe que essa metáfora do cinto de linho acabou se tornando uma dura realidade para Israel. A arrogância de Israel custou caro, muito caro. Às vezes a gente olha e fala: mas foi com Israel. Aí chega lá na frente a igreja de Laodiceia. Dizes: rico sou e de nada tenho falta, e não sabes que és um miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro fino para que te enriqueças, vestidos finos para que te vistas, e colhido para que vejas. Então, às vezes a gente não pode olhar e falar: olha, Israel sofreu, nós não vamos sofrer. Se nós não atendermos, logicamente no conjunto, não tenho visto Deus trabalhar assim no conjunto. Ele pode até trabalhar, mas que eu tenho visto nessa questão da soberba, Deus trabalhar pessoalmente, individualmente com as pessoas. Eu tenho visto. Muitas vezes a gente vai até orar e Deus diz: não ponha a tua mão onde a minha já está. Que coisa linda é ver a vida de uma pessoa que é muito bem relacionada, ternos afetos, entranhas de misericórdia, um ótimo relacionamento, de bem com a vida, de bem com todos, porque é isso que Deus se alegra. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba dele. Amém? Vamos colocar em pé, vamos cantar?
verticalmente, né? Deus nos ama. O amor de Deus não é o amor por quê? Eu te amo porque você é bonzinho, porque você tem olhos azuis. O amor de Deus não é esse. Não é? O amor de Deus é o amor apesar de. O amor revelado em João 3,16 é uma coisa tão bonita que, para a expressão bíblica, foi difícil. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós recebemos verticalmente esse amor, e o Senhor quer que nós repassemos esse amor horizontalmente. Você já abraçou Jesus hoje? Haverá um dia no qual Ele vai dizer: tudo quanto fizesses a um desses meus pequeninos, a mim o fizesses. Daqui a pouco nós todos vamos nos abraçar. Não preciso pedir agora, nesse exato momento. Mas você pode abraçar as pessoas do bairro, né? Desse bairro que precisa da graça de Deus. Esse bairro precisa demais. Se a gente for a fundo, fazer um estudo aprofundado aqui, um levantamento da situação espiritual desse bairro, nós sabemos que nesse instante tem gente chorando, mesmo morando em verdadeiros palacetes, gente desesperada. E a manutenção de uma agência de salvação nesse lugar aqui é a chance que esse povo tem. Nós vamos ofertar agora. Com toda certeza nós estaremos dizendo para o Senhor: tu nos amas e nós amamos estas pessoas, e nós o faremos através da nossa oferta. Você que pegou o seu envelope pode segurá-lo agora. Nós vamos orar. Nesse final de semana aí, algumas pessoas, inclusive daqui, né, fizeram adoção, né, de crianças na Índia, em Moçambique. Um casal nosso aqui ficou maravilhado depois que escolheu lá a criança indiana para ser adotada, que eles estavam adotando, o casal descobriu que ela é parecidíssima com uma sobrinha, né? Parece muito. Elas estavam tão felizes. Veio uma irmã para mim e falou: pastor, olha quem eu adotei aqui. Mas ela estava muito feliz. Então, logicamente, o que é a adoção? Você, logicamente, que vai dar um mínimo lá para a sustentação, para a questão escolar, e vai mandar cartas continuamente e se esforçar para um dia ir lá em Moçambique ou ir na Índia para abraçar e beijar essa criança e ver que ela escapou. Na Índia, escapar da prostituição infantil. Talvez em Moçambique também. Existem crianças que são presas aí. Nós aí na capelania prisional descobrimos muitas crianças que não tiveram alternativa lá em Moçambique a não ser serem mulas. O que é mula? Carrega droga. Então existe uma maneira da gente dizer, e com toda certeza lá na frente do grande rei, ouvir dele: tudo quanto fizesses a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Amém? Vamos orar. Segura o seu envelope. Grande e eterno Deus, que sejamos nesse instante agradecidos por tantas bênçãos que temos recebido de Ti. Todos os lares aqui representados
têm sido abastecidos, têm recebido a provisão do Senhor. Nunca se viu um justo, nem a sua descendência mendigar o pão, mas tu tens sido fiel, abrindo portas de trabalho, dando condições de realmente uma vida com o mínimo necessário, ó Deus. Nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos, porque todas as casas aqui representadas têm recebido a tua visita na condição de Yahvé Jiré, o Deus da provisão. Continua abençoando, abençoa as mãos que estarão ofertando, as mãos que não têm condições de ofertar. Abençoa os dizimistas da semana, prospera o teu povo mais e mais, em o nome do Senhor Jesus e para Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajuda-me, ó Deus. Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. O coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. glória a Deus. Eu acho que todo mundo aqui já veio aqui na sexta-feira, inclusive nosso querido presbítero Graciano, ele terminou aqui, mas na outra, né? Ensinou o salão, exatamente. Mas nós damos, presbítero, as boas-vindas para o Senhor. Seja bem-vindo, em nome do Senhor. Sermos presbíteros
mais antigos da Igreja Adventista da Promessa. Né? A primeira galeria dos presbíteros da igreja contém lá a foto desse homem de Deus. Né? Graças a Deus. Nós vamos começar com os nossos testemunhos. Se você tem um testemunho a transmitir, por favor, expresse essa alegria para que a nossa fé seja fortalecida, pois iremos orar daqui a pouco, orar, receber oração, enfim, vamos exercitar a nossa fé. Eu começo falando sobre a Cíntia. Muita gente que orou para minha sobrinha, filha do meu sobrinho Ariel, ela estava com um estado avançadíssimo de câncer, né? Estava com tumores no corpo dela, inclusive na cabeça deformada já. E nós, quando descobrimos isso, ela foi quando ela veio para cá, ela mora em Rondônia, veio para cá para Barretos, você não tem referência aí. A igreja da Festa da Promessa tem uma casa lá, que é da Bairro Paulista, uma casa de apoio. As pessoas que não estão se tratando lá têm um lugar para ficar, uma casa para ficar lá em Barretos. E ela estava lá. Porém, quando ela correu atrás do socorro, já estava avançadíssima. Ela chegou em determinado ponto e ela perdeu todos os movimentos, ela só mexia com a cabeça. Os tumores acabaram afetando todas as conexões neuronais, enfim, coisas muito fortes que começaram a acontecer no corpo dela. E nós começamos a orar e eu falei no testemunho aqui que os tumores começaram a diminuir. Ela já estava tendo os desenvolvimentos desenvolvidos, mas foi muito bom. O dia que a gente entende o seguinte, nós falamos aí, nós se mostrou que o tempo de vida de uma pessoa no planeta Terra é para duas tarefas, duas situações distintas. A primeira, desenvolvimento da salvação. Nós vivemos, em primeiro lugar, para desenvolver a nossa salvação. E, em segundo lugar, para uma tarefa. E isso tudo, Deus providenciou, fez muita gente orar por ela, para que ela não morresse antes de se reconciliar com o pai, o Eliel. E o Eliel esteve lá, o pai, e ela se reconciliou com ele, foi ao shopping com ele, ficaram juntos, teve bater um papo, e ela comprou uma camisa, deu um presente para ele. E aí, depois disso, descansou. E nós glorificamos a Deus por isso. Lógico que todo mundo queria que eu chegasse aqui e a Cíntia está totalmente curada. Lógico, seria muito bom. A gente já viu situações como essa. Mas o objetivo é maior, que era essa reconciliação, ela foi alcançada. E ela foi, com toda certeza, descansar na condição de salvo. Na condição de Deus. Mais testemunhos?